Então tá, né? Maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país. Você carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor. Fique à vontade, a casa é sua. Como é que foi de final de semana, rapaziada? Tudo bem? Espero que sim, espero que todos aí do outro lado estejam bem, né? Não é mesmo? Verdade. Pergunta rápida para todo mundo que está aí assistindo, tá? É, petista, você que é eleitor do PT, me responda. Quem hoje é o sucessor favorito para suceder, né, Lula? Vamos supor, acontece alguma coisa, o Lula não pode concorrer ano que vem, quem que vai ser o candidato da esquerda? Você é bolsonarista, você é de direita, quem hoje é o nome forte aí para substituir Jair Bolsonaro para concorrer ao cargo de presidente ou para ser o grande líder ideológico? Consegue responder? Não, né? Calma. O Avante Meu Tricolor não se tornou um canal de política. Não falamos de política tradicional brasileira ou internacional. Ainda. Um dia pode ser que isso mude, mas por enquanto não. Não falamos. Falamos de São Paulo Futebol Clube. E falando de São Paulo Futebol Clube, não tem como a gente deixar de falar de política interna do São Paulo Futebol Clube. E a pergunta com a qual eu abri esse vídeo, ela se dá por um motivo muito simples. Responda rápido, você que está aí do outro lado. Quem hoje é um nome cotado para substituir Júlio Casares na presidência do São Paulo? Não tem, né? Não tem, o próprio presidente não tem, tá confuso, a coisa tá crítica nos bastidores e nesse clima de barata voa, alguns nomes até certo ponto surpreendentes despontam, despontam e podem aí aparecer como surpresa na lista de candidatos para o ano que vem, na eleição que acontece em dezembro do ano que vem. E nós estamos aqui para falar disso, mais de um em específico. Um que fez parte do noticiário durante muito tempo, já foi da oposição quando o Casares se elegeu presidente lá em 2021, deu uma reviravolta, acabou se tornando aliado do atual mandatário São Paulino de novo, e tem muito dinheiro, tem muita força interna dentro do clube, e nesse clima, repito, de barata voa, ele apareceu, vem aparecendo aí nos bastidores como um nome de consenso entre a base casarista, não a base inteira. Não é uma ideia que todo mundo está comprando dentro do clube, mas dentre as opções que tem, ele, de certa maneira, hoje vem despontando como mais forte. Fala aqui de Vinícius Pinotti. Lembra dele? Foi diretor de futebol, ajudou a pagar o Centurion. Lembra do Centurion? Pois é, quem pagou o Centurion para o São Paulo foi o Vinícius Pinotti. E o Vinícius Pinotti depois acabou se tornando aí diretor de futebol. Era um nome muito forte em algum determinado momento para virar presidente do São Paulo. Esse é o seu maior desejo, mas acabou aí sendo passado para trás, não no sentido de tramóia, de golpe, mas sim no sentido de ter perdido força para o Casares, né? E, de certa maneira, o mundo não gira, o mundo capota e Vinícius Pinotti pode aí vir a ser o candidato de situação, o candidato que vai concorrer como postulante, como sucessor direto de Casares nas eleições do ano que vem. Vamos lá, vamos contar tudo para você. Mas primeiro, você sabe, sem tomar muito seu tempo, né? Vou pedir encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo, ajude a nós aí, fortalece o nosso rolê. É muito importante esse engajamento para que o Avante Meu Tricolor seja mais propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube. E claro, também, né? Compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, espalhe nos grupos aí, fale, olha,
Olha a movimentação da política do São Paulo. Modéstia à parte, eu acho que ninguém vem cobrindo política interna do São Paulo como nós. Talvez lá o Alexandre Gisbert do Anotações, mais o pessoal ligado à oposição, como é o Tricolor na web, do Paulo Passos, como é também o Ramone, Ártico lá da web Rádio Tricolor. Então, mas aqui a gente escuta todas as vertentes, todas as correntes, graças ao nosso trabalho de apuração. Então você fica sabendo de todos os bastidores da eleição do São Paulo aqui no Avante Meu Tricolor. Então já vai deixando o like, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações. Se tiver aí, né, o hype, gaste com a gente, que é muito importante, né? E claro, se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente também o nosso trabalho de jornalismo independente que a gente faz aqui com muita batalha, com muita luta aqui, né? Daí, vire membro do canal, faz o Pix, ajude o Avante Meu Tricolor. Lembrando que você ganha o direito de entrar no grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, né? Para discutir São Paulo lá com quem realmente entende, né, rapaziada? Ajude, pense com carinho também, né? Nosso e-mail também está na descrição do vídeo, caso você queira entrar em contato aí para alguma ação publicitária ou coisas do tipo. Tá certo? Vamos lá, rapaziada. Vamos falar então eleições do São Paulo, né? Eu tô um pouco desanimado hoje, né? Eu tô um pouco desanimado hoje porque hoje tá um dia bem tranquilo, bem sereno, sem muitas novidades lá vindas do São Paulo. Tem um assunto ou outro aí que eu vou abordar lá no nosso site www.avantemeutricolor.com.br ainda nesta segunda-feira. Esse vídeo está sendo gravado na manhã de segunda-feira, mas provavelmente você vai estar assistindo isso no fim da tarde, então fique de olho aí no portal aí que nós vamos subir bastante novidades ainda em referentes a contratações, planejamento para o ano que vem, elenco, Moreira, tem informação quente aí do Moreira que está voltando, muito provavelmente não vai ficar lá no Porto, vai voltar, então aqui você sabe, né, cara, aqui você fica muito bem informado, siga a gente nas redes sociais aí, né. E eu tô devendo faz tempo um vídeo para explicar essas reviravoltas recentes que estão acontecendo na política do São Paulo, principalmente visando a eleição do ano que vem. Muito assunto aqui, eu não vou ficar fazendo uma recapitulação imensa, porque já tem muitos vídeos aqui no canal sobre esse tema. Vasculhe aí nas nossas playlists, no nosso acervo, fique à vontade, a casa é sua, vai lá no nosso site, joga na busca que você vai achar, né, referente a toda essa briga aí entre Júlio Casares e Carlos Belmonte, né, o Carlos Belmonte quer ser o candidato, né, na eleição do ano que vem, o Casares não quer que ele seja candidato, por causa disso estão rompidos, estão rachados, o Carlos Belmonte deve deixar o futebol do São Paulo em janeiro, ou tão logo acabe o Campeonato Brasileiro, a gente não sabe ainda uma data exata, né? Tem também toda essa questão do Márcio Carlos Magno, superintendente, que está lá trabalhando agora na Barra Funda, foi colocado lá justamente para ganhar fama, para ganhar corpo, para ser conhecido, né? Mas já revelamos aqui no Avante Meu Tricolor que o Carlos Magno não quer ser presidente, não tem essa pretensão de assumir como presidente, concorrer a presidente de São Paulo, porque para ele seria trabalho dobrado, né? Ele primeiro precisa concorrer e ser eleito conselheiro, ele não é conselheiro de São Paulo ainda, né? Para depois realmente efetivar essa candidatura. De novo, não vou ficar aqui explicando o processo eleitoral de São Paulo, todo mundo sabe como funciona, né? Basicamente, os sócios votam nos conselheiros e os conselheiros votam no presidente. A grosso modo, é isso. Tá? É uma eleição indireta da indireta. Né? Existe todo um movimento aí que a gente pode abordar aqui no canal Avante Meu Tricolor, né? De conselheiros ligados às torcidas organizadas. Lembrando que tanto a Dragões da Real quanto a Independente elegeram nomes para o Conselho Deliberativo nas últimas eleições. Né? Foi um movimento, a gente falou aqui, né, no canal, né? Fomos os únicos que falamos, inclusive, que desde as eleições de 1990, quando a finada TUSP elegeu conselheiros pela última vez, a TUSP sempre teve esse lado político, também não só de arquibancada, né? Depois ela acabou perdendo muito espaço para independente, né? Ali nas arquibancadas do Morumbi, acabou perdendo força, acabou sendo extinta, mas a TUSP sempre teve representatividade política dentro dos conselhos, dos órgãos de gerência do São Paulo, né? Isso voltou agora, você vê, depois de um gap aí de 25 anos, não, perdão, 35 anos, né?
menos, na verdade menos, né? Porque a eleição foi no final de 2023. Então, você teve um gap aí de 33 anos aí com, de fato, políticos, né? Com políticos do São Paulo vinculados às torcidas organizadas. Né? Existe todo esse movimento de querer pedir voto direto para sócio, para presidente, de colocar os sócios torcedores para participar dessa movimentação política do clube. Existe, esse é um assunto que está em debate lá dentro do São Paulo e a gente pode trazer aqui para vocês, né, nos próximos dias aí, estamos no meio de uma data FIFA, não vai ter muito assunto em relação a futebol profissional, né, a coisa está meio parada, o São Paulo se complicando para pegar a vaga na Libertadores, então a gente pode abordar realmente esse assunto que vem crescendo, vem ganhando muita força interna lá, e no último ato de desespero pode ser que o Casares até apoie, de certa maneira, uma participação mais ativa, principalmente do associado, nem tanto do torcedor, no destino, no futuro político do São Paulo. Mas hoje o que tem é isso, né? Hoje o sócio vota para conselheiro e depois o conselheiro vota para presidente. É assim que funciona, né? Bem retrógrado, né? O São Paulo acho que é o único clube do Brasil que ainda mantém essa estrutura, né? Todos os outros, os sócios já votam direto para presidente, é uma eleição diferente da do conselho, mas, né, o São Paulo entende que o seu destino pode ser traçado com essa participação ínfima, né, das arquibancadas, de setores mais populares de sua torcida e, enfim, é, os conselheiros lá dentro que decidem, né, que sabem, né, das coisas, né? É bem retrógrado isso, é bem, vamos dizer assim, demodé, né? Ninguém mais faz isso no mundo inteiro, eu diria, né? De qualquer maneira, né, pegando todo esse balaio aí do que eu disse, já estamos com 12 minutos de vídeo, né? Tá uma dificuldade de falar rápido, né? Então vamos tentar acelerar aqui na parte final, até porque também não tem muita coisa para falar para vocês. O que está acontecendo hoje é um Casares completamente perdido no que tange a sua sucessão, não tem um nome, né? O Belmonte está rachado com ele, o Belmonte vem conversando muito ativamente com a oposição do São Paulo, né? Numa espécie de terceira via, né? Nem tanto uma chapa oposicionista, mas uma terceira via, então muito provavelmente o Belmonte sai do futebol, né? No fim dessa temporada, e já vai se dedicar a esse campo político com mais afinco, né? Para que possa concorrer de fato com uma grande gama de apoio aí. O seu grupo político é muito forte nos bastidores, todo mundo sabe, né? Eu diria que de todos aqueles que apoiam o Casares efetivamente, que participam da gestão Casares efetivamente, é o maior em número de conselheiros, em número de apoiadores, né? O Belmonte tem, vamos dizer assim, a simpatia de grande parte dos cardeais. Esse grupo dos cardeais é formado por sócios ilustres, por conselheiros vitalícios, por ex-presidentes, então tem um peso significativo você ter a bênção deles, né, para que você sustente a sua candidatura. De certa maneira, foi isso que fez o Casares ser eleito, né, lá em 2021, né, não agora que ele foi reeleito, né, com uma mudança estatutária, e o Casares está nesse clima de barata voa, né? O Carlomagno não quer, o Carlomagno prefere, vamos dizer assim, construir melhor o seu nome dentro do clube, ou junto mesmo com a torcida. Ele é um ilustre desconhecido para grande parte de vocês que estão vendo esse vídeo, né? De vocês, torcedores do São Paulo, né? Pouca gente sabe quem é o Carlomagno, né? Nunca nem viu o rosto do cara, né? De certa maneira, ele quer se estabilizar no futebol, quer primeiro ser eleito conselheiro vitalício, é um desejo dele, né, que ele entre como conselheiro vitalício, para só da próxima eleição, ou mais para o futuro ainda, ele efetivamente se coloque como um aspirante à cadeira de manda-chuva total do tricolor paulista. Nesse momento, ele acha melhor não. Pegou o Casares de surpresa, de certa maneira, mas não houve uma briga, não houve uma rusga, como tem com o Casares com o Belmonte, até porque o Carlomagno ele é um braço direito do Casares em muitos sentidos, né? O Carlomagno ele é o cara que cuida das contas da gestão e mais do que isso é considerado um menino de ouro, né? O grande sucessor do casarismo aí dentro do São Paulo Futebol Clube. É um cara muito bem quisto, muito bem visto lá por muita gente, por sócios, por pessoas, por cardeais,
por pessoas influentes. Então, resta mais esse trabalho de consolidação da imagem, de consolidação do nome. E aí, para concorrer, de certa maneira, com o Carlos Belmonte, né, há uma celeuma entre os casaristas. Né? Existe um desejo, uma vontade pessoal do Casares em ter Outem Aires de Abreu, né, o presidente do Conselho Deliberativo, como o aspirante, como o concorrente à sua sucessão. Mas o Outem, eu já gravei aqui um vídeo sobre isso, né? Tá aqui no canal, vocês podem ver. O Outem, ele é um cara com sérios problemas de saúde, já tem problemas de locomoção, né? É um senhor já de bastante idade, está atravessando um momento difícil aí no que diz respeito à sua situação física, não é mesmo, né? De estar bem debilitado, não conseguir. Então, de certa maneira, também é um risco, né? Você colocar o outro. Existem questões pessoais do outro, que eu aqui não vou ficar exemplificando, não vou ficar falando, se você der o Google aí você acha, que também pesam contra, né? É um cara que, né, de certa maneira, vamos dizer assim, por mais que ele seja muito educado, eu gosto muito do outro, ontem sempre me atendeu muito bem, né? É um cara que fala muito bem, é um cara, o São Paulino de caráter, né? Mas, infelizmente, teve problemas na vida pessoal aí recentemente, alguns anos atrás, que pesam um pouco contra a sua imagem, houve um desgaste com a sua imagem por conta disso, né? Por mais que ele seja efetivamente um democrata, ele dê espaço para todo mundo lá no conselho, né? É um cara, pô, bem muito decente, né? E seria, na minha concepção, na minha opinião, um bom presidente do São Paulo. Né? Então, sem o outro, aí você tem as outras opções ali. A ex-mulher do Casares, a Mara Casares, foi a conselheira mais votada nas últimas eleições, mas que é brava comigo, porque eu falei que ela tem um projeto de ser a nova Leila, ela ficou extremamente chateada comigo. Desculpa, Mara, mas enfim, a comparação é mais do que vale. Se fosse lá em 90, eu ia falar que você queria ser a nova Marlene Matheus. Desculpa. Eu falei da conotação de você ser ou não São Paulina, enfim. Foi nada pelo âmbito pessoal, foi na comparação de gênero mesmo, né? De uma mulher querendo se virar presidente de São Paulo, né? Tal. Desculpa se você ficou ofendido, né? E aí você tem lá a turma do Douglas Schwartzman, que tá lá em Cotia, que também tem o Dedé do Social, mas que ser testa de ferro, vamos dizer assim, de ser presidente, de sentar na cadeira, de mandar, né? Eu acho que o Douglas mesmo não quer. E você vai ter aí a figura do Dedé, que é muito contestada também. Né? Há uma acusação de que ele nem São Paulino é, de fato, o que é mentiroso, tá? Ele é São Paulino, mas é um cara com, vamos dizer assim, também com questões que atrapalham muito a sua imagem, né? Então não seria bom, né, para ninguém ter ali, é melhor você ter o Dedé trabalhando nos bastidores, né? Trabalhando ali efetivamente ali com os sócios, que é uma área que ele passou a dominar, né? Então é um nome muito forte por conta disso, mas de certa maneira também, né? Convenhamos que para sentar na cadeira talvez seja muita areia pro caminhão dele. E aí, nesse clima, né? Como você pode ver, tá um fim de feira, né? É culpa do próprio Casares, né? É bom deixar isso muito bem claro, porque lá atrás, lá em 2021, 2022, já era para ele trabalhar o nome de um sucessor. E esse sucessor estava desenhado, era o Carlos Belmonte, né? Mas preferiram mudar o estatuto, preferiram alterar o estatuto para dar mais um mandato para o Casares, para chegar na hora H e o Casares ramelar com o seu antigo aliado, né? Com o seu mais importante aliado. Então, de certa maneira, né? Esse vídeo não trata um pouco sobre isso, porque eu já, como eu disse, já falei demais desse assunto, né? Mas a culpa é de Júlio Casares, só dele, de ter entrado nesse mato. Só que aí tem um cara que tá lá sentadinho do lado do Casares, né? Que é o Vinícius Pinotti, né? O Vinícius Pinotti é um cara que tem muito dinheiro, é um cara que tem muito poder dentro do clube. Se qualquer equipe amadora aí do São Paulo tem um dedo do Vinícius Pinotti, é um cara que patrocina muitas modalidades lá do social do São Paulo. Agora, inclusive, ele está bancando, vamos dizer assim, equipes de base de futsal lá do São Paulo, né? Então é um cara muito forte, é um cara que sempre foi muito forte, só que existia essa discordância dele com quem estava sentado na cadeira de presidente, seja o Leco, de quem ele foi diretor de futebol, e aí os dois tiveram uma briga bem feia, uma briga bem áspera, né? Que respingou até no Raí, no Lugano, né? Enfim, coisas de quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, também não vamos ficar aqui
relembrando para esse vídeo não virar né, um documentário, mas brigou ali com o Leco, perdeu um pouco de força, o Leco talvez fosse apoiá-lo ali entre os cardeais para que ele fosse sucessor. Como houve esse desarranjo, vamos dizer assim, entre os dois, o Leco deixou ele de lado, e aí ele foi para a oposição, ele viu que a oposição não queria lançar como candidato, até então a oposição trabalhava muito forte no nome do Marco Aurélio Cunha, hoje comentarista aí de TV, tá na TV Bandeirantes, lá no programa da Renata Fã, né? E foi ali durante muito tempo a figura pública da oposição de São Paulo, depois do tal do Newton do Chapéu lá, que nem cabe a gente aqui ficar falando de Newton do Chapéu, que é um absurdo, né? É um cara totalmente, ainda bem que nunca conseguiu nada dentro do São Paulo, né? É um ser humano de opiniões lamentáveis, isso na minha opinião, né? Desculpa, Newton, mas, pô, né? Você sabe os vacilos que você cometeu, né? Ficou chamando torcedor organizado de bandido, esse tipo de coisa, que, pô, não cabe, né, velho? Nós estamos em 2025, não cabe esse tipo de afirmação preconceituosa, acima de tudo, né? Mas, assim, o Newton do Chapéu saiu de cena, até porque teve escândalos aí envolvendo ele, a filha dele, enfim, né? Caiu no colo do Marco Aurélio Cunha, e o Marco Aurélio Cunha viu que dificilmente ele ia ganhar do Casares. Existe muita rusga com o Marco Aurélio Cunha nos bastidores do São Paulo. O Marco Aurélio Cunha saiu de cena, gerando aquela situação da última eleição do Casares concorrer sozinho, né? Da oposição não ter um nome sequer ali para concorrer com o Casares. Mas, nesses 5 anos de gestão Casares, a gente viu o Pinote se acomodar, de certa maneira, porque o Pinote fez as pazes com o Casares, né? O Casares não é bobo, o Casares sabe que o Vinícius Pinote, por mais que ele não tenha a força pública que ele teve outra hora, entre o associado, ele é soberano, de certa maneira, né? Todo mundo vê ele como uma boa pessoa, vê nele um cara com capacidade de gerir o São Paulo, vê nele um nome forte, e aí ele ficou lá como um cargo figurativo, até certo ponto, de consultor da presidência, né? Os dois até fizeram um post na época, né? Mais o Pinote do que propriamente o Casares, né? Abraçadão lá, né? No gabinete da presidência e tal, não sei o quê, celebrando esse momento de retorno do Pinote ao poder no São Paulo, né? E ele nunca escondeu que quer ser o presidente do São Paulo, que tem esse objetivo, né? Diferente do Adalberto Batista, que um dia nutriu muito sonho de ser presidente. O Adalberto desistiu. O Adalberto tem mais ou menos ali o mesmo perfil do Pinote, né? São empresários extremamente bem-sucedidos, com uma vida financeira extremamente estável, né? Só que aí o Adalberto hoje é dono lá da SAF do Botafogo de Ribeirão Preto, já largou o São Paulo faz tempo. Também é oposição ao Casares, se manteve opositor do Casares. Os dois não têm um bom relacionamento nos bastidores, até conto isso aqui no vídeo de por que o São Paulo escolheu jogar na Vila Belmiro, o quanto que jogar em Ribeirão Preto, por exemplo, era um desejo do Adalberto Batista, mas por conta dessa briga entre os dois era pouco provável, era pouco viável, era pouco... a gente nem podia muito, digamos, sonhar, especular isso. Por quê? Porque os dois também se odeiam, né? Esse é o termo. É ódio realmente ao ponto de nem se cumprimentarem nas reuniões aí da Federação Paulista de Futebol. Mas, diferente do Alberto Batista, o Vinícius Pinotti fez as pazes ali com o Casares, né? Ganhou esse cargo simbólico. É um cara que tem muito poder. Ele foi um dos conselheiros mais votados na última eleição do clube há 2 anos atrás, né? Então, de certa maneira, em 2023, né? Perdão. De certa maneira, existe muita gente ali da base casarista que enxerga no Vinícius Pinotti um nome que pode dar bom para a sucessão, porque, de certa maneira, esse tempo em que ele está atuando ali junto com o Casares e os seus asseclas, o fizeram criar proximidade, criar cumplicidade, criar respeito. Então, muitos dos ataques que o Pinotti fazia aí em grupos de mensagem de celular aos nomes escolhidos pelo Casares para ocupar cargos, eles pararam de acontecer, já faz algum tempo que não acontece, né? O Vinícius Pinotti é visto aí em eventos dos grupos políticos de apoio ao Casares e talvez o mais importante, né? Que aqui a gente tem que falar a verdade, né? O Vinícius Pinotti é um cara que tem apoio das torcidas organizadas, das duas, principalmente da Dragões da Real. A Dragões da Real trabalhou
para ajudar o Vinícius Pinotti a se eleger conselheiro, né? Então o Vinícius Pinotti ele é um cara que tem, vamos dizer assim, as prerrogativas para se tornar um candidato à sucessão do Casares que agrada todo mundo ali da base casarista, claro. Né? A opinião da oposição vai ser uma e a de você, torcedor, vai ser outra. Mas o Vinícius Pinotti, no primeiro momento, ele tem isso, né? Ele consegue, ele passou a ser um aliado, realmente, de fato, né? Passou a ser um cara que respeita as pessoas que lá estão ocupando cargos, né? Em todas as áreas, incluindo o marketing, incluindo a comunicação, que são lugares onde as pessoas que estão na diretoria são profissionais de mercado, né? Não são necessariamente sócias do São Paulo, não são políticos do São Paulo, a grosso modo, né? Digamos assim. Não haveria grandes mudanças significativas dessa cadeia de comando e o apoio das organizadas é fundamental. Né? É um nome que vai agradar as organizadas e vai fazer, muito provavelmente, as organizadas a escolherem um lado, porque todo mundo sabe aí os ataques, desculpa, que o Belmonte vem sofrendo por parte da Independente, principalmente do Baby, né, o Henrique Gomes lá, principalmente, né? Então o Pinotti ele tem esse poder de união, né? De manutenção e união, de manutenção. É um rapaz que é né, bem visto aí pelos cardeais, né? Mesmo na época em que ele foi diretor de futebol e cometeu algumas besteiras, digamos assim, não foi um diretor de futebol tão fenomenal assim, mas de certa maneira ele não saiu com o filme queimado lá dentro do clube, né? Tanto é que mesmo na oposição, no curto período em que foi oposicionista aí, o Casares se viu obrigado a conversar com ele, né? Por conta dessa penetração que ele tem aí em meio a vários segmentos, a vários setores do clube, principalmente a força que ele tem no clube social por patrocinar lá, por ajudar financeiramente as mais variadas modalidades esportivas. Então, esse nome do Vinícius Pinotti cresceu demais, né? Vem ganhando muita força e hoje, né? Esse vídeo está sendo gravado aí né, na segunda-feira. Se a inscrição de chapa fosse amanhã, eu apostaria que o nome a ser inscrito ali pelo Casares como seu candidato seria o de Vinícius Pinotti. Então a gente, obviamente, a gente sempre faz essa ressalva. Falta muito tempo ainda para a eleição, né? Por mais que os movimentos já começaram, né? Não é do que muita gente aí vem noticiando, né? Ah, não tem essa conversa no São Paulo, ninguém quer saber. Não, muito pelo contrário, já tá rolando, ó, faz tempo e isso pode mudar de uma maneira ou de outra. E de um Belmonte, né? Que foi tirado ali da disputa como sucessor do Casares, né? É claro, muita água vai rolar por debaixo dessa ponte e a gente vai manter você muito bem informado aqui no Avante Meu Tricolor. Você pode ter certeza disso. Vídeo longo, desculpa, né? Eu tentei me policiar, mas não tem jeito, né? Eu sempre gosto também de fazer uma grande explanação aí, uma grande contextualização para realmente deixar você muito bem informado, tá certo? O que muita gente me pergunta, qual que vai ser, afinal, a disputa presidencial? Primeiro que vai pegar fogo, já tá meio que óbvio isso, né? Tá em aberto, diferente da última, onde o Casares foi candidato único, né? A oposição não lançou nome, né? Os cardeais que são contrários ao Casares não haviam se pronunciado publicamente, quando eu digo publicamente é ali no cerco deles, né? Sobre um nome para concorrer com ele, né? Foi de lavada, né? Em 2021 houve uma certa disputa, mas é claro que o Casares tinha muita ampla vantagem pela máquina de comunicação que ele criou em torno do nome dele, né? Era um momento propício para aquilo e agora não. Agora vai pegar fogo, agora tudo que está se desenhando aí realmente é uma disputa Pinotti, Belmonte, em que vai sair sangue. Né? Entre aspas, tá, gente? Óbvio, né? Ninguém se odeia nessa história, pode ter certeza disso. Mas vai pegar fogo. E claro, a gente vai acompanhar e trazer tudo para vocês aqui, tá certo? Beijo do gordo, tchau. Compartilha, curte, deixa o link, não, deixa o like e se inscreve no canal aí, ajude a gente. Tchau.